Bem-vindos ao Like Us Training, o melhor programa de desenvolvimento pessoal do Brasil. Aqui você encontra informação, conselhos e dicas adquiridas através de décadas de estudos, pesquisas, além de experiência em ramos como psicologia, dinâmica social, persuasão e influência, para que você possa melhorar em seus relacionamentos, carreira e estilo de vida. Quer saber mais? Confira então o podcast desta semana. E aí, DA, como é que você tá, meu filho? Salve, meus garotinhos e garotinhas. Me Salve, conta aí. Edward Ross, muito obrigado a todos vocês. A Sim. gente precisou se manter interessante durante a pandemia, tá? E acho que a gente precisa estar sempre interessante na hora de nos apresentar. Cara, eu acho que também teve esse negócio que todo mundo ir mais pro online, mas um pouco, né, a coisa da pandemia toda causou, ou talvez fez com que ficasse mais claro, mais evidente que a gente tem um problema. Às vezes, ao se comunicar, um problema para isso, um problema para aquilo. Então, eu acho que fica evidente em muitas situações. Muita gente sempre pergunta para chegar em mulher, como é que conversar. Como conversar? Não é um tema que a gente sempre está abordando, porque, tipo, chegar na mulher é uma coisa. Abrir a conversa é uma coisa. A gente já fez algumas sobre Nós fizemos um vídeo agora recentemente sobre isso. Acho que está entrando no YouTube. Sim. Sobre como manter uma conversa, né, interessante, mas principalmente como se manter interessado. Exato. Na conversa. Então, que eu acho que é o começo de tudo. Então, né? A regra que a gente vai ter aqui, a básica, é seja interessado para ser interessante, né? E a gente vai explicar qual que é a ciência disso, como que a gente faz isso funcionar. Mas sim, a gente fala o tempo todo, tem muito disso no YouTube. Só que o foda é que assim, YouTube são vídeos de 7 minutos, 10, 12, sei lá. Aqui a gente vai poder te dar ciência e explicar por quê, né? Exatamente que a gente precisa fazer certas coisas, porque certas ações são necessárias, importantes, quebrar alguns paradigmas aqui, né? Sim. Mas vamos lá, a gente primeiro é aquele problema logo de cara, todo mundo chega e fala, eu não tenho assunto, falta assunto, problema de nunca ter assunto falando com a mina. Dá o branco, dá o gelo, tem todo tipo de situação. Às vezes para abordar a gente falou bastante, todo mundo consegue chegar e falar um oi, conseguir bater um papo, aquele de 40 segundinhos, perguntar o nome, se tá bem, o que tá fazendo, ser carismático nesse caso. Mas agora a gente tem o problema, o assunto de continuar a conversa, né? Ou da conversa acabar esgotando, né? Você fala de uma coisa, fala de outra, aí grilos, né? Aquele silêncio. Eu vejo duas situações. A primeira é você realmente não ter assunto. O que para nós, se a gente for pensar que a sociedade é enchida, né, de assuntos por tudo. Exato, tudo é impossível você não ter assunto. Teoricamente é impossível. Exatamente. Então, a gente vai explicar como, por quê, né? Só que eu vejo também um outro viés, que talvez seja um dos problemas dos nossos ouvintes, que é você ter assunto, mas não conseguir interagir com a pessoa, com a mulher. Por quê? A mulher tá numa outra vibe, talvez não queira aquele assunto. Às vezes você curte game e futebol e não vai bater com o assunto que vai... Eu acho que tem esse problema também. Sim, né? E a gente vai explicar também como que vai funcionar esse branco que pode dar na hora de conversar, como é que você vai conseguir fazer uma ponte, os porquês, os comos, toda essa ciência. Então vamos lá. Um dos primeiros sintomas que eu vou falar, e isso parece que é contraintuitivo, porque eu vou falar para vocês todos agora. Se você tem um problema de não ter assunto, é porque você não está escutando o que se passa na conversa. Parece que é o contrário, porque se fala ter assunto é falar, aí eu falo, como que o gringo me fala que eu não estou escutando? Mas, cara, na real você não está ouvindo.
Porque a partir do momento que você está presente naquele momento e você está ouvindo o que ela tem a dizer, o que a pessoa tem a dizer, que isso também não só serve para relacionamentos e interações com mulheres, mas também aquele networking, né? Aquele trabalho, conseguir mais contatos, conhecer Meu irmão, pessoas. eu acho que serve para tudo. Serve também para, por exemplo, você analisar alguma postagem no Instagram, Sim. no Facebook. Sim, e fazer um comentário. Né? Ponderar. Exato, né? ponderar. Ponderar é uma... Não, cara, subir na vida, simplesmente como conversar com um chefe, um diretor, como ficar, né, amigo de alguém que vai conseguir te ajudar nesse caso. Então isso é importantíssimo, cara. E vamos lá. Para explicar um pouco mais o lado da ciência disso aí, quem já conhece já o Like Us Training vai saber muito bem do que eu tô falando. Se você não conhece, dá uma voltada em alguns dos episódios que você vai ver que isso é recorrente. É que toda conversa, toda interação, todo relacionamento tem o lado verbal e o lado não verbal. E existe uma questão que é assim, DA, você parece esquisito, mas você escuta com os olhos. Opa! Porque, vamos lá, um caso simples de você falar com alguém que está com a cara no smartphone. Né? Realmente ouvir o que se passa na conversa, passa a você ouvir com os olhos. Quando você está falando com alguém, você realmente pega a sensação que ela não está ouvindo se ela está com os olhos no smartphone. Então vamos entender que se você se inverte, se coloca no lugar, sendo você a mina e a pessoa no smartphone você, né? É importante que você dê contato de olhares e que você mostre emoção através da sua expressão facial, da sua linguagem corporal e também dos seus olhares. De você estar olhando nos olhos, desvia quando fala uma coisa. É assim que se faz atores, né, atrizes e tudo mais, quando vão fazer o tal dos offs, né, dublagens. Sim. Elas precisam acompanhar o movimento da fala. Sim. Que é o quê? Você vai abrir quando você vai conversar, no momento que você abre a mandíbula, né, expressa, fonética e tudo mais... você está falando no microfone e você está se mexendo aqui. Eu estou me mexendo, por quê? Porque eu estou pensando que eu estou conversando com uma pessoa. E a pessoa não é você, Edward, mas mais que isso... É o ouvinte ou a ouvinte do Sim, você está se gesticulando para o microfone. Eu estou exatamente apontando para você que está me ouvindo aí do outro lado. Exato. Porque é importante que você acompanhe as suas conversas. Então, o importante nisso aí... Através da sua expressão, né? O importante nisso aí é que, cara... ela vai passar emoções, mesmo que seja no começo da interação, quando você fizer uma pergunta, seja lá qual for a pergunta de alguma coisa que ela gosta, ou alguma coisa que está acontecendo na balada, opinião, fazer uma observação, ela vai dar reações. No começo elas podem ser micro-reações, podem ser umas coisinhas de nada. Só que o importante é que você tem que estar prestando atenção e mostrando a sua presença nessas reações dela. E pode crer que mesmo que seja pelo telefone, o outro lado está ouvindo, está sentindo como tá a tua vibração naquele momento. Exato, porque isso não é só o lance da voz. Exato, né? Isso é o não verbal, é aquele lado não verbal, porque se você está desconexo, né, desconectado, né, destacado disso aí, você vai passar a sensação nela. E a gente sempre fala da tal da sensação, né? Então é importante a gente sempre entender que para ser o bom ouvinte, para ser esse bom comunicador, ser bom com mulheres, pessoas, situações em geral, você precisa ser um bom ouvinte. Tem um lado que é o seguinte, cara, vamos lá. O problema de que quando a galera chega, principalmente vai chegar naquela gata, mulher de alto nível, o cara vai chegar para conversar, ele conseguiu abrir a conversa. Então é o seguinte... Eu coloquei aqui, você até viu que eu coloquei o negócio do James Bond aqui, do Home Run. Essa eu quero saber. E, cara, eu não consegui pegar e fazer uma analogia pro futebol dessa aí. Vamos ver se eu consigo fazer. Cara, ela não é que nem a cobrança de falta, eu pensei num voleio, sabe aquela bola que pinga pra você dar um voleio, só que é uma coisa que acontece de uma vez, você tenta, furou a bola, furou, o jogo corre. Só que no beisebol é o seguinte, tem aquela coisa do home run. Porque a gente vê filmes, a gente sempre fala contra os filmes, por exemplo, do James Bond.
Porque o James Bond, sempre que você vê aquela conversa dele com a mulher, ele sempre fala a coisa perfeita, a coisa mais ideal para ser falada. É a certeira, né? É aquela certeira, é sempre aquele comentário certeiro. E a gente tem uma impressão que, cara, que como a gente está estudando sedução, como a gente é bom nisso, que quando ela fala alguma coisa, que a gente tem que retrucar, ou devolver, ou fazer um comentário que é aquele magnífico, certeiro, que é o home run, que você realmente bate ali e ela dá gargalhadas, ou que acha a coisa mais inteligente que ela já ouviu, você fala algo muito esperto, algo muito, né, intuitivo, ou engraçado, enfim. E todo mundo quer isso. Na hora que você vai chegar na mina, você quer ser o cara, né, o engraçadão, o inteligentão, o fodão, e sempre falar aquela coisa foda, e sempre ter, pá, ali na manga, sempre a resposta certa, sempre o comentário certo, sempre a coisa certa. E isso impede muita gente de falar, pô, eu não tenho assunto, porque o assunto que todo mundo quer é exatamente isso. Então, vamos lá. Para você desenvolver essa habilidade de você conseguir, pelo menos, pensar... É porque não é fácil, né? Não é fácil você devolver. Não, você vai, vamos puxar pro futebol. Poderia ser um arremate certeiro de prima. Então, né? Você assistiu ontem Palmeiras e Delfim? Não assisti. Um gol do Gabriel Veron foi justamente isso. Cruzamento... E ele pegou de primeira, voleio, pá, certeiro, pum, é isso. Só que... Isso não acontece várias vezes. Isso não acontece várias vezes. Assim como não acontece várias vezes a oportunidade, as oportunidades de você ser igual ao James Bond. Você quer a boa do futebol? É aquela do Ronaldinho Gaúcho que batia a bola no travessão, voltava no peito dele e ele dava outra no travessão, isso. Entendeu? Parece que sempre vai dar no travessão. Não é sempre isso que vai acontecer. E assim, nem sempre você vai ter a oportunidade de James Bond. Como é que o nosso ouvinte vai conseguir esse tipo de situação? Eu acredito muito nessa primeira premissa, que é o quê? Ser um bom ouvinte. Sim, porque se eu ouvir, eu vou ter argumento. Sim, exatamente. Se você está ouvindo direito, se você está prestando atenção em tudo, prestando atenção em todas as nuances, se você já é um bom comunicador, você já vai conseguir dar uma resposta razoável. Mas muita gente que tá ouvindo fala, mano, eu não mando bem, papo com mulher, eu fico nervoso e tal, e vamos lá. Então, uma recomendação, e a gente até passou isso para um aluno nosso, que é o quê? Comédia de improv, né? Aquela famosa de improvisação. E comédia de improv, cara, é assim, se você mora num lugar pequeno, às vezes não tem muita opção para você ir, mas, mano, se você mora num centro urbano, São Paulo, Rio, Curitiba, Belo Horizonte, com certeza tem um grupo de comédia de improvisação. E você sabe como é que funciona? Sim. Que é aquele negócio que alguém tem que gritar, fala um lugar. Aí ele fala, é um café, o Starbucks. Aí fala, tá, dá uma pessoa. Aí a pessoa fala, sei lá, o Dalai Lama. Aí é o Dalai Lama no Starbucks. Aí eles inventam uma situação na hora, sim, que vai ficar ali e tal. Excelente dica, viu? E você tem que sempre reagir, né? Você tem que sempre reagir ali, né, verbalmente, claro, ou até na atuação, para ser assim mais ligeiro, né? Com respostas, com situações. Uma que eu me lembro é do Saturday Night Live, daquele cara que faz, esqueci até o nome dele, Bill Hader, que faz aquelas impressões, que ele faz uma do Pacino, que é transformista, e uma do Tom Cruise também que é transformista. Ele faz uma situação que é o James Mason, que é um ator da antiga, para quem não conhece, bem da antiga, ele fez Lolita, né? O James Mason, com aquele jeito estranho do Mason falar, numa loja de doces, tentando reembolsar um cupom, sabe? Um negócio completamente nada a ver. Aí ele faz o sotaque, o personagem. Então isso, com certeza, se você é mais travado, vai ajudar. Vamos lá. Uma outra que é, assim, cara, importante, que eu sempre passo pra galera, que vai resolver. Se você já é um bom comunicador, você já está ali razoavelmente confortável com conversas, é a famosa fórmula da conversa. Eu já passei para alunos, passo lá no curso, vou passar aqui no podcast. O que é? Fórmula da conversa é assim, todo mundo tem essa coisa de que
Ah, tudo bem, como é que eu vou mostrar interesse nela? Eu faço uma pergunta. E a gente realmente enforça, quer que você faça perguntas. É normal, pergunte algo para ela. A opinião dela, faz uma observação, uma pergunta, enfim, inclua perguntas ali no seu repertório. Só que aí o que acontece? Ela sempre vai dar uma resposta. Né? Lógico, ela vai dar uma resposta, às vezes a resposta vai ser meio blá, vai ser meio nada, vai ser meio chula. Mas o que é o lance? O que eu estou explicando sobre, principalmente sobre ouvir, né? Porque ela vai dar uma resposta e o lance é o importante é assim, é você não seguir a resposta dela com outra pergunta. Isso é péssimo. Aí vira o quê? Vira uma entrevista. Pergunta, resposta, pergunta, resposta. Parece entrevista de emprego, ou parece entrevista de repórter, ou até entrevista num talk show. Então, nem no talk show, se você assistir um Jô Soares, um entrevistador, qualquer coisa, alguém que faz bem isso, ou um Jimmy Fallon, qualquer coisa, você vai ver que sempre é assim, é pergunta, a pessoa dá uma resposta, aí você vai e entra com uma afirmação, um comentário, algo relacionado, algo, pode até ser alguma coisa, eu vou dizer, nada a ver, mas não pode ser nada a ver, completamente fora. Mas pode ser um comentário aleatório relacionado àquilo que ela falou, entendeu? Então é sempre importante você manter essa fórmula, que você faz uma pergunta, ela responde, não faz outra pergunta na sequência, que é aí que fica aquele papo que, né, meio nada a ver. Então, isso também que vai envolver aquela coisa importante que é o quê? De você, a gente tem como regra, premissa aqui, manter o assunto nela, né, Dea? Sempre falar dela. É o mais importante porque... O assunto favorito de todos é o eu mesmo, né? Tem que pensar que você não é interessante para ela naquele momento. Exato. Você é interessante para si mesmo. Ok, a gente tá incentivando exatamente isso. Só que, vamos lá, você chegou para trocar aquela ideia, ela pode até sentir atração ali num dado momento, mas se você não tiver um papo muito interessante, você... Então, o papo interessante é você focar nela, ouvindo e não entrevistando-a. Com certeza, com certeza. Mostrando interesse nas coisas dela. Mostrando a coisa dela. Você compartilhando ideias, pensamentos. Assim vocês vão conseguir essa importância, se tornar interessante para ela também. A gente já falou aqui várias vezes, né? Eu já falei como, cara, pesquisas antigas já indicam que, cara, a palavra mais falada em todas as conversas é eu. Todo mundo é muito focado em si. Então, se você quiser ser muito bom na persuasão, na influência, na atração e na sedução, você tem que começar a usar aquele você. Começar a partir dela, falar dela, assim a conversa vai ficar interessante para ela. Então, vai ser sempre fácil. Aí, como assim não ter assunto? Fica fácil ter assunto. Você pergunta algo dela, ela dá uma resposta, você faz um comentário, você relaciona, às vezes você tem uma história sua, pergunta uma dela. E notem, nós temos o podcast Abrir Conversa, só voltar aí. Não necessariamente você precisa perguntar dela na hora de abrir uma conversa, mas o papo precisa ser focado nela. Com certeza. E ouvindo sempre. Com certeza. Ser um bom ouvinte é... Vamos lá. O lado técnico disso é só uma dica que eu vou passar. Não usar a pergunta fechada. Sempre faça perguntas abertas, aonde ela vai precisar responder com uma afirmação e não uma palavra qualquer, tipo qualquer coisa, sim ou não ou nada. Então você tem que sempre fazer uma pergunta aberta. Cara, é fácil. O que você está achando do som? Tudo bem, ela pode falar legal, pô, legal, eu também achei legal, tarará. Mesmo que ela respondeu com uma palavra, não é sim ou não. Então, cara, vamos evitar aquelas perguntas onde a resposta, obviamente, pode ser sim ou não.
Acabou. Aí ela vai, cara, ela vai ter que investir na conversa, ela vai ter que falar um pouco mais, mesmo ela não estando tão atraída assim logo de cara, ela vai ter que falar um pouco. Você pergunta o que você acha disso, o que você acha daquilo. Ah, que drink que você tá tomando? Ela fala, eu tô tomando uma saqueirinha e tal. Pô, que aí você, né, começa a brincar, cara. Putz, minha ex tomava saqueirinha, não dá pra tal. Aí, sabe, você faz a piada, você consegue encher aquela famosa linguiça, só que aí, você é divertido, você é espontâneo, é um papo assim um pouco mais natural. E, cara, galera, vamos entender que isso aqui é simplesmente uma fórmula de como ser normal, de como conversar naturalmente, e a gente vai explicar por que isso é tão normal e natural, certo? Interação, cara, essa é interessante, porque a gente sempre fala pra galera, né, evita a bebida, e com certeza o Like Us Training, pra você ser cirúrgico, científico, conversar bem, não é bom você tá bêbado, mas existe, sabe aquela coisa, existe algo chamado o bid emocional. Não tem tradução para português, mas vai lá, traduzir agora. O bid emocional é o seguinte. O bid emocional você dá respostas. Lembra que a gente falou de dar indicativas que você está ouvindo, emocionais? Isso é importante você mostrar que você está ouvindo. Porque, cara, isso, se você mostrar que você não está ouvindo, a gente vai falar daqui a pouco, como isso dá até em divórcio. Tá? Então é uma coisa muito séria. Então se você quiser começar um relacionamento com ela e você já está dando aquela indicativa de fim de relacionamento, é um misto e muita gente faz isso. Por isso a bebida. Bebida geralmente faz a galera ficar mais animada, né? A galera toma um drink, fica mais ali pulando, fica mais ali interage de um jeito mais emocional. Por isso que até em evento, cara, mais sério, evento de negócios, é um coquetel, sempre vai ter um vinhozinho, uma cerveja. E é óbvio que nessa situação não é para você encher a lata, né? Mas você toma um drinkzinho, você fica mais solto, você fica mais emotivo com a conversa. Quem observa os amigos, né, na empresa, o sóbrio, né? Os amigos na balada e tudo mais, ele já se liga que a bebida tem que ser de forma social, tem que ser leve, senão, meu amigo, mas qualquer... lógico. Mas você vê, se você tá um pouco alegre de tomar uma e alguém chega e conta pra você num evento social, que ele coleciona selos, e selo legal, que às vezes pra você é a coisa mais chata do mundo. Às vezes com 2 cervejas na cabeça, você fala, porra, que da hora, e começa a falar de selo antigo ou qualquer coisa assim. Então ele sempre vai ter um efeito legal. Sim, claro, em moderação, que nem você falou. E de novo, volta aquela coisa de você mostrar interesse para você ser interessante, né? Que é aquilo que você falou. E quando você tá um pouquinho alegre, né? Tá com umas brejas ali, você mostra interesse em tudo. Tudo é, nossa, que legal. Você tem um entusiasmo um pouco maior, um interesse um pouco maior, você fica mais solto. Então, vamos lá, né? Outra, uma importante, cara. A gente fala, seja interessante, deve ter muita gente aí que fala, mano, eu não sou interessante, eu não faço nada de muito interessante, eu vou pra faculdade e volto pra casa, sabe, eu jogo videogame, eu não faço nada de muito legal, não escalo parede, eu não faço skydiving, e aí, gringo, e a ideia, como é que a gente fica interessante? Então, aí que é importante, a gente já falou isso antes, falou isso várias vezes, e agora num contexto único, mas vamos lá de novo. Você tem que se conhecer, saber o que você gosta, saber o que você gosta de fazer. Cara, simples. Se você, eu não sei o que eu gosto de fazer, porque a gente lida bastante disso, né, galera? Vamos lá. Vamos supor que o seu chefe, a faculdade, te dê férias. Você tem férias total, você tem uma graninha no bolso, você tem ali um mês de férias da faculdade. O que você faria? Pegaria a prancha de surf, iria pra praia? Pega o skate e vai pra pista? Ou você vai viajar pra tal lugar? Cara, é aí que você já sabe, automaticamente, porque todo mundo tem coisa que gosta. Paixões ou hobbies, né? Alguma coisa. Se você não sabe qual que é o seu, cara, senta 2 minutos e faz isso. O que eu faria se eu tivesse 30 dias pra fazer nada? Porque fazer nada quase ninguém quer, né? Ficar em casa vendo Sessão da Tarde. Não dá, né?
Isso aí é foda. Aí realmente você vai ficar desinteressante. Mas mesmo assim, né? Ficar assistindo filme vai te dar assunto, né, cara? Não, depende do que você vai assistir. Né? É, mas dá, né? Vamos, De lembrar, qualquer merda, vamos né? lembrar que a gente teve uma infância assistindo uns filmes horrorosos, mas que... Mesmo assim você mesmo consegue assim- falar, né? Mesmo assim a gente consegue falar porque... Ter referência. É só você observar e ter referência, é o Exato, mínimo. Mas exato. o que fazer nesse caso, por exemplo, na lance de férias? Muitas pessoas pegam e vão viajar, né? Sim. Muitas pessoas gostam de gastar um tempo junto com dinheiro, Exato. né? Exato. Mas aí depende muito do que você escolheu para ser extraordinário. Se você escolheu ser extraordinário, o que você vai fazer com as suas férias? Então, e é uma coisa interessante, porque a gente falou no começo, e se você só curte futebol e videogame? Que aí, né, assunto com mulher fica um pouco mais difícil. Cara, com certeza vai muito além disso. Eu curto futebol, DA é fanático. Então, meu, é fácil você descobrir mais paixões, aí você já vai começar a ter assunto para conversar com ela, vai conseguir ter alguma coisa, pelo menos para acrescentar na porra da conversa, né? Simples. Porque, vamos lá, aí a galera sempre chega com essa. Porra, não é estranho você chegar, meio que, né, abrir uma conversa com a mina e já chegar e fazer uma pergunta? Cara, eu tô aqui para dizer para todo mundo que não. Que praticamente toda interação, todo relacionamento, toda interação, vamos dizer que 90% delas começam com perguntas. Quer um exercício legal? Só imagina essa. Você está no carro, parou no farol, aí você olha ali, você tá com os vidros fechados, né? Você olha pro lado e tem um cara ali olhando para você no carro do lado, fazendo contato de olhares. Primeira coisa que você faz, você imagina que o cara tá perdido, vai fazer uma pergunta, você abaixa o seu vidro e fala: opa, né? O que foi? O que é? E você ainda começa com uma pergunta, porque ele tem uma pergunta. Então é a coisa mais natural do mundo, para você começar uma interação com uma pergunta, cara. A gente já é armado para responder, a gente já é armado para interagir com uma pergunta. Até mesmo quando a gente é abordado na rua, né, pelos chatos de pesquisa ou de marketing. Mas mesmo assim, a pergunta é o que vai fazer as pessoas engajarem, sempre. Então, cara, é normal, é tranquilo você fazer um comentário e você fazer uma pergunta, tanto uma quanto outra. Você perguntar alguma coisa sobre roupa dela, sobre estilo. Cara, chegar, não é a coisa, até pra você chegar num cara, num bar ou numa balada, falar: porra, cara, adorei a tua camisa, mano, onde você pegou? Coisa mais normal do mundo, né? Assim como pedir uma direção, pô, que horas são? Ou tal, as pessoas já estão armadas pra responder uma pergunta, sabe? Fácil, Sim. Simples, né? Principalmente mulher, né? Exato, principalmente mulher. Então fica uma coisa fácil, vai lá, sai, tenta, experimenta que vai funcionar. Outra coisa, vamos lá. Abertura. Aquela coisa que todo mundo sempre pede. A gente fez um vídeo, né? Aquela coisa de cantada, de você chegar em casa. Compartilhou, um aluno meu compartilhou lá no grupo VIP que a gente tem lá no Facebook, compartilhou uma abertura kamikaze, que ele falando uns negócios absurdo pra mina. Não absurdo de ruim, absurdo de bem louco mesmo, né? Tipo, dando um papo assim, que foi até interessante ver, mas logo no começo eu já sabia que não ia funcionar. E a gente sempre repete essa, que cantada mesmo não funciona. E eu vou falar exatamente por quê. A gente estava falando sobre verbal e não verbal. E como a gente está focando em olhar, prestar atenção com os olhos, fazer, né, participar emocionalmente disso. Que agora a gente não está conversando com a mina, a gente está conversando com o emocional dela. Então, quando você chega com uma cantada, você chega com uma coisa decorada, aquela frase gracinha, agora tem muito no TikTok também, puta, cada merda. Cara, parece que é incrível, parece que é estranho, chocante, mas
todo mundo sabe que ela é decorada. É óbvio que é decorada. O cara decorou antes, falou, eu vou falar isso, aí chegou na mina com aquela frase decorada. A gente Que é o mesmo caso do mensagem de texto, né, cara? Mensagem de texto tá tendo esse problema também, tá tendo, né? claro. Coisa decorada, mas isso é outro assunto. Ele muda um pouco porque a gente tá falando exatamente daquela não verbal e o texto ele fica mascarado, né, por trás disso. Cara, não existe como você dar uma cantada natural. As palavras são decoradas. Nem que se você repetir 100 vezes na cabeça e você já sabe qual que é a cantada, o fato dela ser uma cantada nitidamente preparada, não existe nível emocional de naturalidade que dê para passar. Não é? É só pensar, é fácil isso aí, né, cara? Que tipo, às vezes uma cantada é engraçada, ou às vezes ela é inteligente. Pode ser, claro, eu não tô aqui negando que a cantada pode ser divertida, ou engraçada, ou inteligente. Eu só tô dizendo que ela com certeza nunca vai soar natural. Nunca vai ser natural, porque aquela emoção, aquelas deixas não verbais que você faz com os olhos, o corpo, o sorriso, o rosto como um todo, não é forjável, não dá para falsificar isso. Então isso é importante. E outro, a cantada ela vai te prejudicar, sabe por quê? Você por decorar ela, você não está presente na conversa. Você já vem com algo decorado. Então, mesmo que ela responda legal e a sua cantada funcionou, o que você vai falar agora? Fica meio, rola um murcho, porque a cantada ela não genuína, né? Então, você não vai conseguir seguir com aquele nível, aquela camada de persona que você veio na cantada. Então você já não vai estar num papo, você não vai estar inserido nesse papo. Apesar de ter sido você que deu a cantada, ela respondeu, nem que fosse positiva, você não está na conversa. Ainda não. Então isso aí é importante, cara. Vamos lá. Começar com a afirmação, a gente sempre fala, fazer observações, é bom. Sempre é bom na conversa, né? A gente sempre ensina isso. Fazer observações sobre ela. Você tem jeito de ser assim, você tem jeito de ser assado. Falando dela, ou fazendo uma observação. Você viu que ela gosta de rock and roll e usa preto. Você fala, você deve gostar de filme de terror. Aí assunto vira filme de terror. Enfim, sempre vale a pena. Mas a pergunta, cara, vai ter aquela dinâmica importante. E eu pus aqui a observação. Imagina uma afirmação tipo, o tempo tá bom hoje. Tipo, hã? Não, você pergunta, e aí, como é que tá? E aí, que tá curtindo o dia, né? Enfim, alguma coisa assim. Então isso é importante. Silêncios desconfortáveis. Essa aí é a parte mais tensa, né? Os grilos, né? Você pode, é o que eu falei, você pode até ter assunto, mas não necessariamente a mulher vai querer debater aquilo que você está propondo no momento. Ou até no encontro também, né? Você conversa, ela conversa, o assunto morre e fica todo mundo preso, né? Existe aquela também. Se ela dá um vácuo, eu acho, nessa situação um pouco, já é bem desinteresse dela, né? Às vezes já é uma bela indicativa para já nem investir na mina. Sim. Mas o silêncio desconfortável. Não que você não possa recuperar o assunto aqui naquele momento, o interesse, né, dela em você, mas torna-se um pouco mais difícil. Né? Aí uma amostra de desinteresse. Aí você vai ter que ter uma mistura de James Bond. Aí já vai ter que entrar em modo contingente, né? Mas o interessante disso aí, dos momentos, cara, vamos lá. Se você quer ser um cara socialmente foda, conseguir lidar bem com toda situação, já tem que entender logo de cara que toda conversa vai ter seus picos e seus vales. Vai ter os altos e os baixos. Vai ter coisa que ela vai falar que curte e que você não curte. Assim como vai ter conversa que o assunto morre. Sim. Eu ensino pra todo mundo sempre, cara, seja confortável. Eu vou fazer uma live hoje com o Mr. Wolf, lá, o Lover Wolf, né, lá do Instagram. Que vai ser o próximo podcast. Vai ser um podcast com ele. Não sei se o próximo, mas vai rolar. Mr. Wolf. E ele é um cara... pro Mr. Wolf. E ele é um cara que ele trabalhou muito isso nele. E é uma coisa que também trabalhei, que, cara, silêncio desconfortável, eu adoro.
sabe? É um negócio que você acaba curtindo, você muda o foco do desconforto do silêncio e passa a curtir, principalmente porque se der um silêncio e ela se sentir um pouco desconfortável para chegar e falar alguma coisa, você meio que ganhou, você mostra mais conforto, mais relaxamento, mais confiança e ela ali que está se afobando para falar. Mas enquanto isso também a pergunta se encaixa lindamente nesse silêncio, bateu o silêncio, cara, uma pergunta, faz outra pergunta sobre ela e a conversa... pergunta se ela gosta de viajar, se ela gosta de esportes, se ela vai criando situações ao qual você vai falar dela e só mostrar interesse nela. Exatamente, cara. E assim, o assunto, por exemplo, viagens. E ela, de repente ela vem e fala, e aí? Você curte viajar? Qual foi... Uma fácil, qualificatória. Qual foi o último lugar legal que você viajou? Aí ela fala, alguma coisa, você já vai ter algo a acrescentar. Nunca fui, mas ouvi dizer que é lindo. Que tal e tal. Aí você fala mais alguma coisa, mas como foi isso? Como é aquilo? É caro? É barato? Como é que é a cidade? Como é que é a praia? Como é que... Enfim, tem todo tipo de coisa. Ela vai contribuir com uma história de alguma coisa que aconteceu lá e papo e blá, 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 blá. Não tem muita... muito coisa. Eu curto muito música. Pergunto muito pra, cara, não só amigos, mas também pras amigas e tal. E aí, o que você anda ouvindo de bom ultimamente? Sim. Som, vamos trocar ideia, banda, alguma coisa assim. Então é fácil, cara. Simples. Já vai. Sim. O bid emocional, né? Vamos lá. Eu fiquei esperando aqui o que era o tal de bid. Cara, o bid é assim. Vamos lá. Eu falei que isso dá em divórcio. Eu acho que é melhor a gente reverter a explicação que fica fácil. Um casal que tá à beira do divórcio. Sabe aquele cara que ele tá fazendo ele tá mexendo ali na coleção de selos dele, e ela tá fazendo a coisa dela, ou até melhor, alguma coisa até mais nada a ver, observar pássaros, né? E o cara tá lá observando pássaros, e esse é o hobby dele, né? Tipo, né? Vem ali, curte ver os tipos diferentes, anota, tira foto, enfim, alguma coisa assim. Aí ele tá em casa, de repente tá lá um pássaro raro, apareceu. Aí quando ele chama, querida, vem cá, tal pássaro, tal raça, e ela, tipo, a resposta automática dela é tipo... ela não dá muita bola, sabe? Ela não se anima com isso. Ela não mostra emoção com isso. Que da hora, é raro, né? E entra um pouco nisso. Isso já é uma síndrome de desinteresse da pessoa, né? Não reagir. Então, quando ela fala que ela curte alguma coisa, é importante a gente não usar as tais palavras de enchimento, tipo, legal. Que legal. Você tá falando Cara, se você não tiver uma reação emocional, se você não, tipo, nossa, né, mostrar com os olhos isso, com seu sorriso. Cara, o sorriso, quão importante isso é. É verdade. E você mostrar entusiasmo com aquilo que entusiasma aquela pessoa, cara... Eu tô falando de divórcio. Se você já tem um comportamento disso, tipo, ela fala, o negócio, legal, e você já faz isso no começo, já não vai funcionar muito bem, né? Então você tem que mostrar esse entusiasmo. É importante, que faz a pessoa se sentir apreciada. E volta para a frase, mostra interesse. Que aí você vai ser interessante, você mostra interesse nela. Então, você ser emocional, e é importante, cara, eu não quero ensinar ninguém aqui a ser tipo um ator ou algo assim, mas você ser emocional, tipo, mesmo que você não esteja por dentro, é uma coisa, onde você até consegue levar conversas, levar relacionamentos para lugares que você quer, mesmo que aquilo não te anime tanto. Né? Mas anima a pessoa, então mostra o entusiasmo, então isso é importante. Então vamos lá, né? Se no início você não fizer, é aquela coisa. Uma lembra assim, cara, o filme que eu ia citar não lembro, mas é um filme de sedução que é um negócio irado. A situação era o seguinte, era o garoto que acabou de fazer 21 anos, e ele veio passar uns dias com o tio mais velho dele. E o tio mais velho já era tipo um cara garanhão, mandava bem com a mulherada, tudo. E ele falou, vou te levar, né, pro bar, que agora você pode beber e tal.
e levou o moleque pro bar, o moleque ali ainda vestido de Nike, jeans, aquela coisa, e o tio já, galanzão já, né, indo de terno e tal, pra pegar a mulherada. E eles chegaram junto e ele chegou e falou, você vai tomar aqui um drink. O moleque chegou e falou, não vou tomar um drink, eu não bebo. Ele falou, não, você vai querer pegar a mulherada, você vai tomar. Tem pessoas usam isso como um lubrificante social há mais de 500 anos. Não é você que vai chegar agora e reinventar a roda. Então volta de novo àquela lá, que você tomar um drink às vezes você vai conseguir. Se você é um cara mais sem muita emoção, sem demonstrar tanta emoção, e você já não é um cara que vai conseguir mostrar emoção no papo dela, cara, toma um drink com ela, entra na vibe, entra naquela coisa da festa, porque, cara, é assim que funciona a festa, é assim que funciona relacionamentos, interações, especialmente num contexto social, um bar, uma balada, uma festa, né? Simples. Então, isso aí é interessante. Ele falou, você não vai reinventar a roda, chegar aqui sendo esse fechadão, caretão, não vai beber e vai conseguir conversar com a mulherada. Então, já é uma também. E, de novo, moderação, né, galera? Moderação. Se você é rígido, emocionalmente duro, você é um cara que não mostra muita emoção, a gente volta de novo. Cara, a gente deu a recomendação da comédia de improvisação. Só que a gente falou isso tudo e você já identificou falando, não, cara, eu sou um cara muito duro, eu não reajo muito a... Cara, a gente tinha um aluno lá no começo do ano, lembra? Que ele não mostrava muita emoção, ele era meio durão, e a gente falou, mano, solta aí, solta esse ombro, se solta. E ele se soltou bem, né? Ele foi um cara que conseguiu ficar bem divertido. Isso passa muito pela vontade de cada pessoa, porque vamos olhar o que é Vin Diesel... Exato. The Rock. Não, mas você vai ver. São cara todo durão, tudo mas grandão. Você vê esses caras fazendo filme de comédia. Mas você vê esses caras dançando. Você vê, exato. Você vê esses caras fazendo desenvoltura. Exato. Que é o quê? É a tal da fé. Fazendo palhaçada. É a tal da fé cênica. Você citou um negócio agora há pouco que foi o do. A gente não tá tentando ensinar a ser ator, não é isso. Não. Mas ajuda. Mas a vida, ela necessita fé cênica. Sim. E não só os relacionamentos, né? Não só quando você encontra aquela gata nota 10, né? Você tem que ter uma fé cênica em quase tudo. E a gente falou da comédia de improv, que é exatamente disso. Também deve funcionar, fazer um teatro. É procurar alguma coisa que te dê desenvoltura. Com certeza. Que é um jogo de improvisação, é uma escola de teatro, uma escola de dança, uma escola de futebol, algo que vai fazer você quebrar a cintura. Sim, quebrar a cintura, não ser tão durão. Exatamente. O improv faz isso. Tudo, cara, isso faz isso lindo. Porque é importante você mostrar com o seu corpo, seu rosto, seus olhos e principalmente o seu sorriso. Lembra lá atrás, lá no Primeiras Impressões, eu acho que foi o episódio 1 ou 2, que a gente falou daquela cara... Aquela cara que chama de resting bitch face. O cara que ele tá sério, ele não tá bravo, mas ele só tá concentrado. Só que todo mundo que olha pra ele vai olhar e vai falar, vixe, nossa, cara sério. Não chega e troca ideia com esse cara aqui, porque ele tá puto por algum motivo. Então, cara, se olha no espelho, se monitore pra você tá ali com o seu sorriso. Seu sorriso, cara, é a sua ferramenta mais poderosa e mais essencial, é o que mais vai fazer diferença. Sou eu que tô falando isso e, mano, sem dúvida, sem sombras de dúvida. Então essa de cara de mal é foda, não vamos se policiar com isso aí. Outra boa dica, essa quando tá sentado, tá ali no café com ela, é aquela pose, puta, como é que você descreve essa? Dedo do meio na boca, cobrindo a boca, tipo um bigode, né? Essa é a cara de tô te ouvindo. Tô te ouvindo, mas... Com um indicador na bochecha, dedão aqui na mandíbula e o bigode com o dedo do meio, né? É aquela lá meio que, né? O Freud. Essa é muito boa. Então, cara, é importante. Outra, presença. A presença, isso tudo eu tô falando de presença. Tá presente. Quer ser bom no sexo? Presença. Quer ser bom em conversa? Presença. Quer ser bom com mulheres? É presença. Estar presente na situação, não com a cabeça em outro lugar. Porque outra,
Não é a coisa mais broxante de uma conversa? Quando você está conversando, você conta a maior história. Tal, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo de incrível, que plá, 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 plá. Aí você termina a sua história e eu falo, então, e aí a gente vai comer onde hoje? Sabe? Você falar alguma coisa que claramente ou você não estava ouvindo, ou você quebra o assunto e muda. Cara, se você fizer isso, principalmente nos primeiros minutos de uma interação, já é veneno, né, cara? É jogar merda. Sim. Então é um negócio foda. Então presença é tudo, cara. Você ser presente. Mesmo que você mude de assunto, por exemplo, negatividade. Alguém vem com papo negativo, tragédia. Cara, ouça também. Só que por ouvindo, você vai conseguir dar simpatia, empatia, falar, porra, que foda, mas você quer saber o que legal? Sempre vai trazer uma palavra mais solidária, uma palavra mais honesta. Exato, mais honesta, mais solidária. Mais positiva. E você vai ter uma possibilidade muito maior de reverter isso. Não necessariamente de mudando. Ah, não, vamos mudar agora só positivo, que tem muita gente que faz isso. Mas não. Falei tipo, porra, aconteceu essa tragédia, morreu essas pessoas, porra, que terrível. Ainda bem que vamos sair hoje, vamos encher a lata, você vai esquecer de tudo. Acabou. Eu ouvi, dei a simpatia e eu tô já virando pro positivo. Vamos sair, vamos fuder com tudo. Sim. Já era. Então isso aí vai, cara, ser emocional. A gente conversa com o lado emocional das pessoas. As pessoas são criaturas emocionais. Isso aí parece que a gente está falando de conversa, mas o voodoo é muito mais fundo. Você consegue atingir pessoas muito, mas muito melhores. Você fala de pessoas que comunicam bem, você fala de Barack Obama, fala de Dalai Lama, fala de Nelson Mandela. Nossa, tem fala, tanta gente desses caras que são caracterizados por presença. Sim. Atores de Hollywood, é Tom Cruise, é Brad Pitt, é DiCaprio. São caras de presença. E que eu tô falando presença? Muita gente vai falar presença, roupa. Não! Presença na hora que o cara te olha, que o cara tá lá, um Day-Lewis. Porra, é um cara que tá presente na situação. Então, isso aí é importante. E, cara, vai encontrar paixões, vai ser entusiasmado com suas coisas, com a vida, que aí você vai conseguir ser entusiasmado com a dela. É uma das chaves também para você ter assunto e para você conseguir mostrar entusiasmo com o geral da vida, não é não? Para você ter melhores relacionamentos, manter uma conversa interessante, ouça, né? Seja um bom ouvinte. É a chave, ouvir é a chave. É a chave, né? E depois foque nela para poder ter um maior sucesso, se manter interessante, manter a conversa interessante. Nós mantemos esse podcast, esse foi o podcast 39 do Like Us Training. Nós estamos nas principais plataformas, Deezer, Google e Apple Podcast, Spotify. Estamos no Spreaker, Podcast Addict, Deezer, YouTube. Deezer eu falei já? Acho que falou já. Deezer. Estamos também nas principais mídias sociais, Facebook. Então não tem desculpa, hein? Faça o seu melhor para compartilhar. Né? TikTok. Compartilhe, galera. Compartilha. Instagram, @LikeUsTraining. É isso aí. E faça o seu melhor para, aplicar tudo que você ouve aqui, porque é aplicando é que você vai fazer essa mágica acontecer. Volta aí nos podcasts anteriores, nos outros 38, porque é tudo um passo. É óbvio que tudo que a gente conversou aqui hoje parece mágico, né? Qual é que os caras acham que a gente do nada eu vou sair... Vou sair fazendo assim, mas é simples, cara. No fim das contas acaba sendo simples. Então aproveita o nosso podcast, os outros 38. Seja um cara extraordinário. Aproveite também para fazer perguntas. Pode mandar perguntas @likeustraining.com.br. Boa. Um abraço para todo mundo. Isso aí. Brasil, mundo inteiro ouvindo o Like Us Training. Nós temos também o nosso blog todo domingo e... lá no site, né? likeustraining.com.br. Que lá tem o nosso curso também. Muito obrigado, até semana que vem. Valeu, galera, até semana que vem. Acabou mais um podcast Like Us Training, mas fique conectado com os nossos conteúdos. Temos vídeos no YouTube, dicas exclusivas no TikTok, Instagram,
Facebook e Twitter, além do melhor programa para você ter o estilo de vida que sempre sonhou. Acesse www.likeustraining.com.br para saber mais sobre nossos programas